Jogo difícil, jogo complicado para o Goiás, jogo muito estudado, né? Das duas equipes, mas o Goiás vai entrando num declínio aí complicado, apesar de ter sido derrotado pelos dois líderes, né? O líder e o vice-líder. Vamos fazer uma análise aqui justa na razão nesse vídeo. Quero que você que é torcedor do Goiás ou que quer uma análise aí mais na razão da minha parte, fique até o final do vídeo, porque na primeira parte eu vou colocar a coletiva do Mozart e na segunda parte eu faço a minha análise ali, né, o que eu penso, analiso, faço uma análise crítica e também uma análise positiva, né, do trabalho do técnico Mozart. Então eu tento ser mais copo meio cheio aí pro torcedor do Goiás nesse material, mas não deixo também de fazer as críticas. Mas antes, merchan rápido aqui pra vocês, mas que de fato pode te ajudar demais. Você que tá apertado ou em busca de uma nova fonte de renda, presta atenção. O Marcos, amigo meu daqui de Goiânia, criou 21 sistemas de inteligência artificial, onde você não precisa ser programador e nem saber mexer com inteligência artificial. Os sistemas estão prontos para você oferecer para as empresas aí locais. Tem sistema de WhatsApp, follow-up, prospecção de cliente, agendamento, cobrança, eu gosto desse, hein? E muito mais, são 21 sistemas, né? Por apenas R$ 21 em pagamento único. Pagou é seu. E tem todas as aulinhas lá para te ensinar como fazer, tá? Então, já clica aí no link na descrição e vai para cima aí para aumentar a sua renda. Do que foi essa partida, o que deu errado pro Goiás hoje não conseguir aí um melhor resultado diante dessa forte equipe do Juventude? Foi o nosso jogo mais duro, assim, né, na minha opinião, e onde nós enfrentamos o time mais organizado até agora, assim. E por que eu falo isso, né? O que eu entendo como organização? Um time que inicia e termina da mesma forma, assim, né? Mesmo com as trocas não perder os padrões, né? Então quando você enfrenta uma equipe assim, realmente é difícil, tanto é que assim, no final eu estava preocupado com o jogo pelo fato de o jogo ficou aberto, perdemos o controle, né? E eles mantiveram os padrões, né? Então mas assim, a responsabilidade é minha, porque os jogadores tentaram, correram, lutaram, né? Então, e agora nós temos que nos preparar para a próxima. Eu nunca falei nas minhas entrevistas que seria fácil. Nunca falei. Porque é um campeonato bem difícil. É a minha 7ª Série B. E eu posso garantir para vocês que é bem difícil. Porque os jogos são duros, realmente. E eles são decididos nos detalhes, né? Porque se você parar para pensar, a chance que eles realmente tiveram clara de gol, eles acabaram convertendo. Porque é um time que o Barbieri está lá desde o início e aí construiu os padrões e é um time que tem os padrões do início ao fim. Mas nós vamos chegar lá, eu não tenho a menor dúvida disso. Mozo, boa noite. Boa noite. No Rádio Bandeirantes Goiânia. Mais de 4 mil torcedores estiveram presentes aqui hoje e infelizmente o Goiás não chegou a uma vitória. Das 8 decisões que o time tem em casa, né? Eram 9, agora só restam 8. Dizer o que para esse torcedor? Você vem fazendo o seu trabalho no dia a dia lá, tentando fazer as alterações. Hoje o Juventude jogou bastante fechado e dificultou muito. Mas deu uma amostra também de que a arma final para tentar quebrar esse tipo de jogo, o Goiás ainda está deixando a desejar. A gente sabe da situação financeira do clube, mas ficou nítido realmente hoje que se não tiveram contratações de jogadores para o ataque, o time pode sofrer ainda na sequência do Brasileiro? Mas olha, assim, eu como treinador, eu tenho que buscar alternativas, assim, né? Por exemplo, né? O Jean vem treinando muito bem, nos últimos 3 jogos não entrou. O Danilo, que é um menino da base, eu vou fazer um ajuste para ele ser uma opção a mais de ataque. Nós estamos criando, assim, né? Estamos criando as nossas chances, vamos voltar a fazer gol, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu, como treinador, eu tenho que buscar soluções, assim. É muito fácil para mim chegar aqui, porque não falta isso, falta aquilo. Eu entendo que o nosso elenco é um elenco forte, experiente, qualificado, mas cabe a mim como treinador achar alternativas. Eu não tenho nem perfil assim de ficar me lamentando pela ausência de A, de B, ou a falta de C ou D. Eu não tenho esse perfil assim. Eu tenho que quebrar a cabeça para encontrar as soluções que façam o nosso time vencer. E aí como nós vamos vencer? Às vezes vencendo até de maneira, talvez não criando tanto como a gente vem criando, tal. O último jogo nós criamos boas situações, hoje finalizamos mais que o dobro até que o adversário, mas principalmente vencer os jogos, que talvez nós estamos num momento que a gente precisa jogar tão bonito assim.
Rapaz, eu tô tentando lembrar aqui dessas finalização, viu? Não lembro. Lembro. Ah, teve uma que o Pedro Rocha defendeu. De fato, ali, acho que foi uma cabeçada do Luiz Felipe. E no segundo tempo, no finalzinho, né? Que bateu na trave. Loucura, velho. Os números tem hora que eu não entendo, não. Mas precisa vencer os jogos, né? E infelizmente o detalhezinho que às vezes escapa um adversário ou enfim, uma bola que a gente perde e se desorganiza, acaba tomando gol, que foi o que aconteceu. E não era um jogo para muitas chances dos dois lados. A gente está enfrentando o segundo colocado e hoje provou porque que era o segundo colocado, e aí nós sabíamos que ia ser um jogo duro, né? Então nós sabíamos que não ia ser um jogo de muitas chances. Inclusive nós também não oferecemos praticamente nada ao adversário, isso é um ponto positivo. Então, assim, pecamos nos últimos 5 minutos, que foi uma chance que eles tiveram, e eles estão num momento bom e acabaram aproveitando a chance que tiveram. Assim, como eu não tenho muita vocação para me deprimir, o que eu vou fazer a partir de amanhã? Trabalhar e treinar o time para o Cuiabá. E eu acredito nos meus jogadores, acredito no meu trabalho, porque senão não teria vindo para cá. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos reagir. Moza, André da Band News, boa noite. Boa noite. E pegando esse gancho da sua resposta agora, que você não é de lamentar, assim, quando você chegou no Goiás, você colocou, com esse elenco aqui dá para brigar pelo acesso, buscar o acesso, né? E pegando esse gancho, essa linha de raciocínio, Tadeu e Rato, tem uma projeção de quando terão condições de começarem jogando Tadeu e o Wellington Rato? No pacote também, por favor, Lucas Rodrigues e Pedrinho. Quanto que voltam, né? De fato, né? E só para encerrar, desculpa até esse monte de colocação, nos últimos jogos o Cadu vem sendo muito criticado, o centroavante. O Cadu é um jogador muito jovem, assim, né? E ele vai precisar aprender a lidar com as críticas, porque na minha carreira, né, como atleta, passei por momentos assim, como treinador nem se fala. Então, assim, por isso que essa profissão aqui é para poucos realmente, porque o funil ele é muito estreito para se tornar um jogador de futebol, e para ser um jogador de futebol de sucesso mais ainda, porque as críticas elas estão aí, né? Então, só que no jogo de sábado ele faz o gol, da crítica já passa a voltar a ser elogios, que faz parte e um atacante ele vive de gols, né? Mas eu tenho certeza que o Cadu vai voltar a ter o desempenho que a gente acredita que ele vai, até porque ele já entregou aqui inúmeras vezes para nós, né? Em relação ao Lucas e o Pedrinho, o Lucas provavelmente vai estar apto para ser convocado, o Pedrinho ainda vai depender dessas últimas sessões de treino. Em relação ao Rato, nós estamos entendendo, a gente entende que progressivamente a gente vai colocando. Hoje ele já jogou um pouco mais do que Criciúma. Eu preciso só entender realmente aonde o Rato pode produzir mais, se é por fora ou se é por dentro. Porque hoje nós temos GG, Lucas Lima e Rato, que são praticamente 3 jogadores na mesma posição, né? Então, por fora, talvez o Rato até jogou por fora hoje, né? Mas eu acho que talvez ele produza mais por dentro. Então cabe a mim como treinador aí eu colocá-lo onde ele vai produzir mais. Em relação ao Tadeu, ele está treinando normalmente, está à disposição e está brigando pela posição com o Thiago. Mas o Tadeu é um líder assim, que já está há muito tempo no clube. O Thiago está tendo um desempenho importante assim para mim, na minha opinião. E o Tadeu vai entender que o momento dele vai chegar, e se esse momento não chegar, ele vai continuar contribuindo como ele vem contribuindo, sendo líder, sendo exemplo, treinando, como ele sempre fez. Pelo menos desde a minha chegada, essa é a percepção que eu tenho. Boa noite, Moser. Boa noite. Já tinha dito isso quando você chegou, mas hoje você reforçou que o seu objetivo é que o Goiás termine o segundo turno como o melhor mandante. O Goiás tem a melhor campanha como mandante no retorno. Nos 4 primeiros jogos que você teve aqui na Serrinha, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá abaixo do que você esperava? A gente sempre quer ganhar, principalmente em casa, né? E o jogo de hoje era um jogo que nós criamos uma expectativa muito grande, assim, pelo o jogo que nós fizemos em Criciúma e por ser dentro da nossa casa. Então, assim, eu não posso, assim, falar uma vírgula do desempenho dos meus jogadores, assim, porque eles tentaram, correram, né? E aí, assim, a responsabilidade da derrota eu não tenho problema algum em assumir ela, assim, e corrigir o que tem para corrigir.
A vida do treinador, ele não tem muito tempo de se lamentar, assim, né? Porque nós já temos jogo no sábado, então, com viagem, né? É fazer os ajustes que precisam ser feitos, né? Fisicamente, inclusive, ver quem está em melhor condição, porque quando você tem uma sequência difícil como essa, a parte física, na hora da escolha dos jogadores, ela é bem importante, porque um jogo a cada 3 dias, ainda mais com a exigência física que é hoje, não é tão simples para o jogador se recuperar, e aí eu tenho 2, 3 dias para entender aquele que está em melhor condição física para escalá-lo para sábado. Moser, boa noite. Matheus Oliveira, do Todos da Bola UFG. Bem, o Goiás acabou perdendo esses 2 últimos jogos para os 2 primeiros colocados do campeonato, né? Criciúma líder, Juventude atual vice-líder. Mas agora tem 2 jogos, a princípio, contra adversários que ali estão no meio da tabela no momento, que é o Cuiabá e o São Bernardo. Pensando talvez ainda em chances de acesso, de disputar os acessos, playoff, etc., tem que ser agora uma sequência de vitórias, até porque vem Fortaleza, clássico contra o Vila Nova depois, e até por isso e pela sua experiência na competição. O quanto pesou perder esses 6 pontos para esses 2 primeiros colocados da tabela? Assim, a derrota ela sempre é dolorosa, mas eu entendo porque que o Criciúma está na primeira colocação, que o Juventude está na segunda colocação. Eles têm um trabalho sólido, tem um jeito muito específico de jogar, né? E tem os padrões bem estabelecidos. Às vezes você se identifica, às vezes você não se identifica, mas é muito claro assim que tem os padrões estabelecidos. Nós estamos buscando ainda esses padrões, e aí por isso que eu assumo a responsabilidade sem problema nenhum. Eu, como treinador, eu tenho que criar o mais rápido possível esses padrões. Isso nós vamos fazer, não tenho a menor dúvida. Nós temos hoje um padrão ofensivo assim muito claro, e talvez o defensivo ainda não. E aí a responsabilidade normalmente é o contrário. Normalmente acontece sempre o contrário, né? Mas aqui, ofensivamente, assim, as coisas que nós estamos fazendo, eu estou bem satisfeito. Defensivamente, nós precisamos ainda criar essa cultura de sobrevivência realmente, porque o jogo hoje ele é tão equilibrado e ele é decidido nos detalhes que essa sobrevivência, esse sentimento de sobrevivência, ele é bem importante, que você vai construindo no dia a dia, assim, não é da noite pro dia. E aí não estou aqui buscando nenhum tipo de álibi, nada, é no que eu acredito, né? Fruto dessa experiência dos últimos anos e dos 2 últimos anos de sucesso que eu tive. A principal característica dos meus últimos 2, 3 anos que nós brigamos, dos 2 últimos acessos, era esse botãozinho de sobrevivência. Nos momentos críticos do jogo, o botão de sobrevivência era ligado, que é um processo doloroso, porque você perde alguns jogos que normalmente, e você pode ter certeza que daqui a um mês esse tipo de jogo aí nós não vamos perder mais. E aí cabe a mim realmente criar esse sentimento de sobrevivência, e eu fui contratado para isso, porque capacidade técnica nosso time tem de sobra. Mas não basta somente a capacidade técnica para você ganhar jogos e principalmente atingir o objetivo final, que eu não sei se vai ser entre os 2 primeiros, mas que nós vamos brigar até o fim para estar nas 6 primeiras colocações no dia 14 de novembro. Com certeza nós vamos brigar. Galera, quando ele fala que ofensivamente ele tá satisfeito, isso aí me preocupa, porque o Goiás é um time que as oportunidades que criam é aquela coisa um pouco forçada, sabe? Você fala assim, não, criou a oportunidade, mas é aquela coisa mascada, aquela coisa que sabe quando você tem aquela sensação que custou chegar lá? É mais ou menos isso, assim, a impressão que eu tenho, a parte ofensiva do Goiás. Não é muito claro. Inclusive, eu tava falando no grupo mais cedo que o centroavante passa fome nesse sistema aí, porque não é claro ali a forma de jogar do Goiás e não constrói uma situação para finalização do centroavante, quem é que esteja lá, por exemplo. Defensivamente é o ponto forte de fato do Moser, concordo com ele. E aí ele fala que daqui a um mês não perde mais esse tipo de jogo. Mas precisa entrar nos trilhos o quanto antes, né? Então, se os próximos adversários colocar a situação parecida com a que foi hoje, teremos mais derrotas do Goiás. Então, me preocupa um pouco, né? Eu, para ser sincero, sempre tive uma noção do quanto burocrático era o Moser. Sempre foi um treinador que não fez bons jogos, mas conquistou os acessos. E defensivamente sempre foi um cara muito organizado,
Isso aí a gente não pode questionar. Tanto é que o jogo contra o Juventude foi um jogo muito bem estudado. A verdade é essa, defensivamente falando. No segundo tempo, o Goiás tem uma breve melhora, mas, igual eu falei, não tem aquela efetividade tão clara, né? É um time que você não consegue entender. Se fizer o gol, é até difícil você entender ali, né? Dá poucos lampejos ali de boas jogadas. O gol sai ali de uma falha de domínio ali do Wesley Garcia, numa situação que, de fato, mostra que não tem treinado, assim, quando o Wesley entrar no jogo. Porque o Wesley não pode receber a bola igual ele recebeu numa situação de combate ali. O Wesley é um cara pequeno, né? Inclusive, ele não é titular no Goiás, que às vezes muitos torcedores pedem, pela não capacidade de duelo dele. Um jogador pequeno, perde uma capacidade de duelo. E nessa questão de perder capacidade de duelo, a mescla é entre Lucas Lima e Anselmo Ramon, que são jogadores mais cascudos, né? Então, por exemplo, não existe, vamos colocar o Wesley de titular e deixar o Anselmo e o Lucas Lima no banco, né? Então teria que ser nesse cenário, só para vocês terem uma ideia. E a forma que o Wesley recebe a bola ali, é, eu entendo que ainda não estudou o cenário com o Wesley em campo, porque tem que ser um cenário diferente. Ele tem mil e outras vantagens, mil não, é demais, mas ele tem várias outras qualidades, sem ser aquela em receber uma bola em tese na fogueira ali, né? Uma condição de jogo diferente que tem que ser construída com o Wesley. Então, falta ainda, claro, a estruturação do trabalho do Moza. Espero que em um mês, aí, igual ele falou, jogos iguais a esse, que são jogos mais estudados, jogos onde o outro time é muito, né, didático, defensivamente principalmente, né, o Goiás possa se sair melhor. E analisando, sim, o Goiás pegou os dois adversários mais difíceis atual aí do campeonato, que é o líder e o vice-líder. O Goiás agora precisa retomar na competição o mais rápido possível, senão começa a descolar do pelotão de cima, do pelotão da briga. E onde é essa briga, na minha humilde opinião, analisando aí as planilhas, né, da Série B desde 2006. A briga, pessoal, vai ficar ali em torno de 61 pontos. Atualmente o Goiás tem 32 pontos, faltariam então 29 pontos. 30 pontos, né? Então precisaria aí de 10 vitórias. Lembrando que o time tem 8 jogos dentro de casa, então vai ter que beliscar aí pontos fora de casa. Analisando o copo meio cheio para o torcedor do Goiás, o Moser, quando estava com o Coritiba, fez uma baita campanha fora de casa. Dentro de casa, o Coritiba foi capengando, né, até o final da Série B. E acabou sendo campeão, né? Acabou sendo campeão ali. Jogos feio danado, né? Os jogos do Coritiba, os jogos do Mirassol em 2024, feio danado também. Esse é o Moser, pessoal. Esse é o Moser, mas não dá pra falar que ele é um mau profissional. É um cara que bateu na trave 2 vezes com o CSA, é um cara que conquistou acessos seguidos, tem as suas vantagens, sim, tem as suas qualidades, vamos dizer assim. E vamos ver, né? No Coritiba, ele demorou um pouco para engrenar. Tanto é que eu achei que ele iria cair no começo do ano, quando o Coritiba é eliminado na Copa do Brasil pro Ceilândia, eu acho. Mas aí, na época, o William Thomas, lá do Coritiba, o executivo, manteve ele no cargo, famosa convicção, e deu certo na Série B. Então, o Moser demora um pouco, sim, para engrenar. Percebam que eu fiz uma análise mais na razão aqui, né? Fiz as críticas, mas eu ainda tem esperança, tá? Ainda tem esperança pro torcedor do Goiás aí, que podemos sim ter dias melhores, principalmente com essa questão financeira que precisaria ser resolvida o quanto antes. Deixa a sua curtida, se inscreva no canal. Aqui, ó, tem um Live Pix para você que quer participar do nosso projeto aí, você que é empresário em Goiânia e região, né? Se você fizer uma contribuição aí, um investimento de R$ 50 nos próximos vídeos, falando do Goiás, Vila ou Atlético, eu vou estar divulgando a sua empresa. Cada R$ 50 eu faço uma divulgação da sua empresa. Então tá aí o Live Pix aí. Você ajuda aqui a nossa criação de conteúdo e também vai ter a divulgação da sua empresa. Por enquanto a divulgação são só aqui no YouTube. Vou estudar uma forma também de poder fazer essa divulgação lá nas outras redes sociais. Fechou? Valeu demais e até o próximo material.